Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um benefício do regime geral de previdência social. Como já disse, estou apresentando para vocês cada um dos benefícios e o benefício que eu iria apresentar para vocês agora é o auxílio acidente. Após vocês terem o conhecimento de todos os benefícios, nós aprofundaremos individualmente cada um deles, tá bom? Mas agora eu lhes apresento o auxílio acidente. Vem para a tela comigo. Muito bem. Vamos falar agora, pessoal, do auxílio acidente. Muitos alunos confundem o auxílio acidente, com o antigo auxílio doença, só que não tem nada a ver. Vamos entender qual é o fato gerador do auxílio acidente. Vamos lá. O auxílio acidente é um benefício previdenciário, mas que, apesar de ser um benefício previdenciário, será concedido como indenização. Pois é, tem status de indenização. Então, o auxílio acidente é um benefício previdenciário, mas tem status de indenização. Muito bem. E ele não é devido a todos os segurados não, viu? Só tem direito ao auxílio acidente o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial só. Quem não tem direito? Contribuinte individual não tem direito. E segurado facultativo não tem direito. Só tem direito empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. E quando é que eles terão direito a este benefício? Quando, após a consolidação das lesões decorrentes de um acidente de qualquer natureza ou causa, resultarem o quê? Sequelas definitivas. Ora, ele teve lesões consolidadas, decorrentes de um acidente de qualquer natureza, que resultaram sequelas definitivas. Mas essas sequelas não impedem o segurado de trabalhar. Ele pode trabalhar, mas ele vai trabalhar com redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, olha que interessante. No auxílio acidente, ele recebe esse benefício, que tem status indenizatório, não para substituir a sua remuneração, mas para complementar a sua remuneração. Por quê? Porque ele continua trabalhando ali. Ele não está incapacitado para o trabalho. Ele está apto a trabalhar, apesar de ter uma lesão com sequela definitiva, ele não ficou incapacitado. Ele apenas teve uma redução da capacidade. Não uma redução em 100%. Não, ele não ficou incapacitado. Ele está menos capacitado. Ou seja, ele teve uma redução da sua capacidade para a atividade, para o trabalho que habitualmente exercia. Se ele teve uma redução da capacidade, mas ele está apto a trabalhar, o perito vai falar o seguinte, volta para o trabalho, porque você consegue trabalhar. Mas como você tem uma sequela definitiva, que não impede o seu trabalho, mas vai dificultar, vai aumentar o seu esforço, então paga-se aí o auxílio acidente, como uma espécie de indenização pelo esforço extra que você deverá fazer para exercer a mesma atividade. Curioso, né? Então, olha só, eu fiz um quadro para que nós possamos, então, olhar de uma forma mais diagramada este conceito. Vem comigo. Então, vamos lá. Qual é o fato gerador do auxílio acidente? É ter ocorrido um acidente. Mas qual acidente? De qualquer natureza ou causa. Pode ser acidente do trabalho ou não. Ocorreu um acidente de qualquer natureza ou qualquer causa. Quais são os pré-requisitos para ter acesso ao auxílio acidente? Vamos lá. Tem que ter ocorrido um acidente. Beleza. As lesões devem estar consolidadas. O que é lesão consolidada? É quando o quadro do segurado já estabilizou. Ele não vai ficar melhor ou pior que aquilo, aparentemente. Ele está numa situação em que as lesões se consolidaram, o quadro se estabilizou. E se estabilizou em que condições? Vamos ver. O quadro se estabilizou, as lesões foram consolidadas e a perícia observou que restaram sequelas definitivas. As sequelas são definitivas, mas não impedem que ele trabalhe. São sequelas que apenas reduzem parcialmente a capacidade laborativa, ou seja, a capacidade para o trabalho. Que trabalho? Qualquer trabalho? Não, o trabalho habitual do segurado. Uma vez que a perícia constatar
que houve um acidente, que as lesões se consolidaram, que houve sequelas definitivas e que houve uma redução da capacidade para o trabalho, aí cessa o auxílio por incapacidade temporária, já que agora ele pode voltar a trabalhar, e se inicia o auxílio acidente, com retorno ao trabalho. Perfeito? Porque, olha, enquanto ele esperava a consolidação das lesões, ele estava afastado temporariamente do trabalho, recebendo auxílio por incapacidade temporária. Enquanto ele recebia auxílio por incapacidade temporária, ele estava afastado do trabalho. Agora a perícia falou, olha, houve um acidente. As lesões decorrentes desse acidente se consolidaram, o quadro estabilizou. Restaram sequelas definitivas no segurado. Só que estas sequelas não impedem que ele retorne ao trabalho. Então vai dizer a perícia, retorne-se ao trabalho com sequelas. Quando a perícia manda retornar ao trabalho, mesmo com as sequelas definitivas, a perícia alega o seguinte, olha, por que eu mando você retornar ao trabalho apesar das sequelas definitivas? Porque a perícia vai dizer, porque são sequelas que não impedem o seu trabalho. Você pode trabalhar com essas sequelas. Eles não impedem, apenas irão reduzir a capacidade para o seu trabalho habitual. Então, se você pode trabalhar, mas com uma menor capacidade, com uma redução de capacidade, né? Neste caso, volte ao trabalho, cesse o auxílio por incapacidade temporária e pague para ele o auxílio acidente com o seu retorno ao trabalho. Aí ele volta a trabalhar, recebe o salário dele, mas pelo excesso de esforço, já que ele está com redução de capacidade laborativa, redução de capacidade para o trabalho, ele vai receber este auxílio acidente, que é um benefício previdenciário de natureza indenizatória. Por que a natureza, entre aspas, é indenizatória? Porque ele vai indenizar a redução da capacidade para o segurado, de forma que ele precisaria, em tese, exercer mais esforço para produzir o mesmo. Então, para compensar esta redução de capacidade, ele volta para o trabalho, mas porque produz menos ou pode produzir menos, recebe este benefício de natureza indenizatória, chamado auxílio acidente. Simples assim. Seguindo. Aliás, antes de seguir, então gravem, pessoal. Enquanto ele não está apto ao trabalho, ele está afastado, recebendo auxílio por incapacidade temporária. Se ele fica apto ao trabalho sem qualquer prejuízo, sem qualquer redução, ele não vai receber benefício algum. Mas se ele volta ao trabalho com redução da capacidade, em virtude de uma sequela definitiva decorrente de um acidente que ele sofreu e que as lesões foram consolidadas, neste caso, pessoal, se ele retorna ao trabalho com redução, recebe benefício de auxílio acidente. Se ele retorna ao trabalho sem qualquer redução da capacidade, mesmo que ele tenha sequela definitiva, se esta sequela não reduz em nada a capacidade que ele tem para o trabalho, ele não recebe o auxílio acidente. Só recebe se comprovadamente houver redução da capacidade para a atividade habitual. O que dá direito ao benefício não é a sequela definitiva, mas é ele trabalhar com essa sequela havendo redução de capacidade. Se não houver redução, o benefício não será devido. Seguindo agora, para fazer jus ao auxílio acidente, é necessário o quê? A confirmação, por quem? Pela perícia médica federal, de que houve uma, como eu acabei de dizer, uma efetiva redução da capacidade laborativa. O que é capacidade laborativa? É capacidade para o trabalho, né, do segurado, em decorrência de acidente de qualquer natureza. Consequentemente, veja, se não houver redução da capacidade para o trabalho, o auxílio acidente não será concedido. Repito, se não houver redução da capacidade para o trabalho, o auxílio acidente não será concedido, mesmo que haja sequelas. Tá bem? Seguindo. No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exige-se para a concessão do auxílio acidente a existência de quê? De uma lesão decorrente de um acidente. Aqui, na decisão do STJ, ele citou o acidente do trabalho, mas vocês sabem que pode ser do trabalho ou não. O que importa é que naquela decisão era acidente do trabalho, tá? Mas pode ser do trabalho ou não. Que implique na redução da capacidade para o labor, ou seja, para a atividade, para o trabalho que habitualmente exercia.
E aí vem um detalhe que o STJ trouxe para a gente, Superior Tribunal de Justiça. O benefício é devido independentemente do nível do dano e do grau do aumento de esforço do segurado. O que importa é que houve alguma redução para a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Pouco importa se uma redução foi pequenininha ou enorme. Vamos supor que ele teve ali uma redução de 1% da capacidade. Já tem direito ao auxílio acidente. Vamos supor que ele teve uma redução de 60% da sua capacidade. Vai receber o mesmo benefício. Ele teve uma redução de 90% da capacidade, mas ainda tem 10% de capacidade laborativa. Se a perícia achar que ele tem condições de trabalho, ele vai trabalhar e vai receber o auxílio por incapacidade, vai receber o auxílio acidente. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça disse, em havendo o fato gerador aí do auxílio acidente, pouco importa que seja de alto grau ou de baixo grau a redução da capacidade. O que importa é que tenha havido, em qualquer grau, alguma redução de capacidade laborativa. Tá? Se reduziu a capacidade em 1%, em 10% ou em 40%, não importa. Qualquer redução é que dará direito ao benefício. Se não houver redução alguma, apesar da sequela, o benefício não é devido. Tem que haver alguma redução, por mínima que seja, da capacidade do segurado para o exercício de sua atividade habitual. Mais informação sobre auxílio acidente. Olha que interessante. O recebimento do salário ou a concessão de outro benefício, exceto a aposentadoria, tá? Não pode acumular auxílio acidente com a aposentadoria. Mas, recebendo salário ou outro benefício, não prejudica o recebimento do auxílio acidente, ok? Eu posso trabalhar, recebo o meu salário e mais o auxílio acidente. Posso receber outros benefícios previdenciários e o auxílio acidente, exceto a aposentadoria. Eu não posso receber a aposentadoria junto com o auxílio acidente. Nós vamos aprender adiante que nós não podemos, por exemplo, receber também o auxílio por incapacidade temporária e o auxílio acidente em relação ao mesmo fato, ao mesmo acidente, à mesma incapacidade. Nós vamos aprender isso adiante. Mas por hora, nesse momento, eu quero que vocês gravem o seguinte: não há problema receber o auxílio acidente junto com o salário. Não há problema receber o auxílio acidente junto com benefícios previdenciários. Mas com a aposentadoria, jamais. Vamos seguir? Assim, é vedada, é proibida, é vedada a acumulação desse benefício com qualquer aposentadoria. Perfeito? Então, se o segurado se aposentar por idade, tempo de contribuição, ou como se chama hoje, a aposentadoria programada, o auxílio acidente será cortado. Perfeito? Muito bem. Seguindo. Salvo no caso de direito adquirido, olha só, se o direito adquirido, respeita-se. Mas salvo neste caso, não é permitido acumular o recebimento de mais de um auxílio acidente. Mantém-se apenas o mais vantajoso. Veja, se o segurado tiver direito a vários auxílios, ele sofreu um acidente, aí teve consolidação das lesões, sequelas definitivas, com redução da capacidade para o trabalho, recebeu um auxílio acidente. No futuro sofre outro acidente, outra consolidação das lesões, outra sequela definitiva, que também reduz a sua capacidade para o trabalho. Outro auxílio acidente? Não. Ou um ou outro. Ele não pode receber 2 ou mais auxílio acidentes. Ele vai escolher o mais vantajoso. Ele vai escolher um auxílio acidente apenas. Não pode receber 2 ou mais. Tranquilo? Seguindo. Agora, em caso de direito adquirido, se ele já recebia 2, 3 antes da legislação proibir, respeite-se. Mas a partir do momento em que a legislação proibiu, não se pode mais receber mais do que um auxílio acidente, apenas um, ok? O auxílio acidente, como eu já antecipei para vocês, não pode ser acumulado com auxílio por incapacidade temporária quando decorrentes da mesma causa. Então eu não posso, da mesma causa que gerou o auxílio por incapacidade temporária, pela mesma causa, receber auxílio acidente, ou é um ou é outro. Enquanto eu estou incapacitado, é auxílio por incapacidade temporária. Quando eu tiver condições de trabalho com redução de capacidade, auxílio acidente. Os dois não.
Agora, nada impede que eu receba um auxílio acidente por uma causa e receba um auxílio por incapacidade temporária por uma outra causa, por um outro acidente, por um outro acidente, uma outra doença. Então, por causas distintas, eu posso acumular auxílio acidente com auxílio por incapacidade temporária. Mas pela mesma causa, pela mesma lesão, pelo mesmo acidente, não. Seguindo. Não darão ensejo ao auxílio acidente. Ó, quais são as causas em que não dá direito ao auxílio acidente? Caso o segurado apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional, agora vem aqui, ó, sem repercussão na capacidade laborativa. Sem repercussão na capacidade laborativa. Ou seja, não importa o quanto ele esteja ali com sequela. O que importa é se houve ou não, em virtude dela, alguma redução de capacidade laborativa. Seguindo. No caso de mudança de função, segurado que mude de função ou passe por um processo de readaptação profissional, promovida pela empresa como medida preventiva, né? Também não terá direito a esse auxílio acidente. O segurado que mude de função, mediante uma readaptação profissional, né? Como uma medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho. Olha, se o local de trabalho estava inadequado e houve uma mudança de função, uma readaptação profissional, não dará ensejo ao auxílio acidente, se não houver redução de capacidade para aquela atividade. Sempre tem que haver redução de capacidade para a atividade habitual do segurado, perfeito? Agora, se ele não repercutir na capacidade laborativa ou houver aí uma mudança de função, readaptação profissional do segurado, também não terá direito ao auxílio acidente, porque não identificar-se-á, em não se identificando, qualquer redução de capacidade laborativa. Ele consegue trabalhar sem perder qualidade, sem perder produtividade. E aí não tem direito ao benefício. Mais informações sobre o auxílio acidente. Vamos a ela. Auxílio acidente. Na hipótese de o trabalhador ter exercido, durante sua vida profissional, diversas atividades, enquadrando-se em diferentes categorias de segurados, para fins de concessão do auxílio acidente, o que vale é a atividade que ele estiver exercendo na data do acidente. Ora, pessoal, vocês lembram que apenas tem direito ao auxílio acidente empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, nós vimos aqui, segurado especial? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial. E eu disse para vocês, não tem direito a esse benefício nem contribuinte individual, nem o facultativo. Ora, para que o segurado tenha direito a esse benefício de auxílio acidente, ele tem que ser ou empregado doméstico, ou trabalhador avulso, ou segurado especial na data do acidente. Porque se na data do acidente ele for contribuinte individual ou facultativo, pouco importa que ele tenha sido empregado a vida inteira ou que ele tenha sido trabalhador avulso, doméstico, não importa. Se no dia do acidente ele for contribuinte individual ou facultativo, por exemplo, não tem direito ao benefício. Só terá direito ao benefício se, no dia do acidente, ele for empregado, ou empregado doméstico, ou trabalhador avulso, ou segurado especial. Olha aqui na tela. Assim, para que o benefício seja concedido, é necessário que, na data do acidente, o trabalhador esteja exercendo alguma atividade que o enquadre como ou empregado, ou trabalhador avulso, ou empregado doméstico, ou segurado especial. Se for contribuinte individual, não tem direito. Se na data do acidente ele for facultativo, também não terá direito. Prosseguindo. O auxílio acidente é recebido como uma indenização. Eu falei para vocês
que ele tem natureza indenizatória, né? A ser paga ao segurado quando do seu retorno ao trabalho. Como uma forma... E por que ele tem natureza indenizatória? Ele tem natureza indenizatória por quê? Porque o auxílio-acidente é uma forma de compensação pelo esforço adicional que o segurado deverá fazer por trabalhar com redução de sua capacidade laborativa. Enquanto o trabalhador estiver afastado e incapacitado temporariamente para o trabalho, ele recebe auxílio por incapacidade temporária. Então, veja, para receber o auxílio-acidente, ele tem que voltar ao trabalho com redução de capacidade, né? Em virtude da sequela definitiva. Mas veja, enquanto ele estiver incapacitado para o trabalho, né? E ele estiver afastado, o que ele recebe é auxílio por incapacidade temporária. Como vocês já sabem, nós já vimos. Seguindo. Vamos lá. Vamos seguir aqui. A perda da audição. A perda da audição em qualquer grau, seja uma perda pequena, média, grande, a perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente quando, primeiro, além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, ou seja, a perda da audição tem que ter decorrido da atividade que ele exerceu, ou que ele exercia, ou que ele está exercendo, né? Resultar também comprovadamente, como vocês já sabem, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Então, pessoal, veja, no caso da audição é um tratamento diferente. Para receber auxílio acidente no caso de audição, qualquer que seja o grau da perda da audição, qualquer, pode ser uma redução ou perda, pode ser uma redução pequena, média, grande, perda total, em qualquer caso, só vai ter direito ao auxílio acidente se for comprovado que existe um nexo entre a perda da audição e o trabalho. Ele não perdeu a audição fora do trabalho, ali na festa de São João, estourando bombinha. Ele perdeu a audição no trabalho, é o primeiro requisito. E o segundo, né? Comprovadamente, ele reduzir ou perder ali a capacidade que ele tinha para o trabalho habitual por esta perda de audição. Aí, neste caso, nós estamos falando, então, em havendo a perda da qualidade, a redução da capacidade para o trabalho habitual. E no caso da perda de audição, havendo uma relação entre a perda de audição e o trabalho, aí, neste caso, ele terá direito ao auxílio-acidente. No entanto, se ele perder a audição por uma situação que não decorra do trabalho, aí, para a perda de audição, que ele perdeu ali estourando bombinha no São João, ele não terá direito ao auxílio-acidente. Por quê? Porque para a perda de audição tem que haver um nexo, repito, entre o trabalho e a perda, e esse agravo, que é a perda de audição. Além, claro, da redução da capacidade para o trabalho. Combinado? Seguindo. Auxílio-acidente. Vimos que ele é devido a quem? Vamos lá. Apenas ao segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. São apenas estes que terão direito ao auxílio-acidente. Quem não tem, o contribuinte individual e o facultativo. Então, volta para mim. Eu fiz aqui esse quadrinho para vocês memorizarem. Isso é muito importante para a sua prova. Se cair na sua prova auxílio-acidente para contribuinte individual ou facultativo, está errado. Só tem direito o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial nas condições que nós acabamos de estudar. Combinado? Vocês acabaram de conhecer o benefício auxílio-acidente. Como eu digo, nós passamos por essa etapa em que você foi apresentado ao benefício. Você sabe o que é o benefício de auxílio-acidente. Eu vou continuar apresentando os demais benefícios para vocês, que após vocês conhecerem todos os benefícios, é que nós vamos adentrar em cada um deles para estudarmos os demais elementos necessários aí de carência,
renda mensal inicial, data de início, data de cessação, acumulação, tudo será estudado, mas primeiro eu faço uma apresentação completa de todos os benefícios para depois adentrarmos individualmente e detalhadamente em cada um deles. Nos encontramos no próximo módulo. Até lá!